nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, que eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ainda assim, para a maioria daquele povo, as palavras acabaram por virar apenas palavras, mesmo com profecias como a de Malaquias, que dizia: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, e o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo Zacarias, conhecedor da palavra e do poder de Deus, sendo um homem de idade já avançada, teve dúvidas. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume do sacerdote, ele havia sido escolhido por solteiro para queimar um incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua esposa ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez,
Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Maria era jovem, mulher, poderia ser morta ou ter a sua vida arruinada, mas não temeu ao ouvir o que o Senhor tinha escolhido para fazer: gerar o Salvador do universo. Diferente de José, seu noivo, que, sabendo do ocorrido, planejou deixá-la. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer: Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Isabel e Maria eram duas mulheres de idade muito distante e estavam vivendo algo que só Deus poderia fazer. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa de Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor me disse. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi.
José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então, Maria deu à luz a seu primeiro filho, enrolou-o em panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo notável de coragem e fé. Mesmo em sua juventude, Maria demonstrou uma força interior admirável. Quando o anjo Gabriel a visitou para anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, Maria não vacilou. Apesar da surpresa e do medo, ela aceitou a vontade divina, com humildade e confiança. Confiou nas promessas divinas. Mesmo que diante da incerteza, acreditou na provisão e na proteção de Deus. Tenha coragem para ser diferente. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não te desanimes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Ser jovem cristão não é fácil. O mundo nos desafia a cada passo. Mas, como somos seguidores de Cristo, somos chamados a ser corajosos. Coragem não é ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo com fé. É confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Faça Jesus nascer em outros corações.
mais quieto, teu filho Jesus, desde o céu desceu a nós. Meu bebê que está em teus braços,